E aí, vamos tirar a diferença então daquele negócio de eucromatina e heterocromatina? Então eu começo mostrando aqui para vocês, olha lá, aqui na parte esquerda de vocês, para vocês do quadro, é que a cromatina ela se apresenta de forma diferente nas duas fases de vida de uma célula. Intérfase e divisão celular são fases diferentes do ciclo de vida da célula. A célula passa por essas duas fases. Bem, quando ela é gerada, ela entra primeiro em intérfase. Intérfase é a fase de vida da célula, onde ela trabalha por ela mesma, onde ela executa o metabolismo dela. Então, por exemplo, se eu te perguntar assim, qual é a função de um neurônio? Transmitir informação nervosa. Em que fase do ciclo celular do neurônio a informação nervosa é transmitida? Na intérfase. As hemácias transportam gases respiratórios. Em que fase da vida da hemácia se transporta gases respiratórios? Na intérfase. Então, na intérfase, a célula executa suas funções principais. Existem algumas outras etapas aí dentro da intérfase, algumas subfases, mas nós vamos ter uma aula disso aqui, existe uma aula disso aqui daqui a pouquinho, fala de ciclo celular. Você pode assistir uma outra aula chamada de ciclo celular, que a gente vai falar as fases da intérfase bonitinho ali. Quando a célula vai se reproduzir, a reprodução da célula leva ela à divisão celular. E na divisão celular, a atividade funcional da célula para, ela não tem mais aquela função que ela executava mais. Em compensação, a célula está preocupada só na sua reprodução. Então, quando a célula está ativa metabolicamente ou se preocupando com a reprodução, a cromatina dela aparece de forma diferenciada. Como é que ela aparece? Durante a intérfase, o que você encontra? A maior parte da molécula de DNA, a maior parte da sua cromatina está desespiralizada, na forma de eucromatina. Igual aparece aqui, ó. Uma eucromatina. Na eucromatina, a molécula de DNA está desespiralizada, a cromatina está desespiralizada, e o DNA contido nessa parte está altamente ativo. Como assim, Rangel, DNA ativo? Quando eu falo que o DNA está ativo, é porque a enzima RNA polimerase consegue passar por essa região, lendo a estrutura do DNA e produzindo RNAs mensageiros. Então, se existir um gene nessa parte aqui, o gene que determina uma característica sua, quando o gene está numa região de eucromatina, ele consegue ser expresso. A RNA polimerase lê esse gene, fabrica moléculas de RNA mensageiro que vão em direção ao citoplasma para serem traduzidas, ou seja, para, a partir da informação dela, serem formadas proteínas. Então, as eucromatinas são regiões desespiralizadas da cromatina, onde o DNA está ativo, está sendo lido ativamente. Já na heterocromatina, o que acontece é que a região é uma região de inatividade do DNA. A cromatina está espiralizada e nessa região aqui, o nosso DNA está inativo. Você pode me perguntar, por que, Rangel? Porque a RNA polimerase, a enzima que faz o processo de transcrição acontecer, não consegue ler o DNA nessa região. Está tão condensado, mas tão condensado, que ela não consegue passar por ali lendo o gene presente. Não forma RNA. Então, se algum gene está numa região de heterocromatina, ele está inativado, não está sendo expresso no nosso organismo. Isso aparece claramente durante a fase de intérfase. Porque quando você olha a nossa linda cromatina durante a época de divisão celular, ela está basicamente espiralizada. É como se fosse uma grande heterocromatina e o DNA estando inativo. Por que isso? Porque nessa hora aí, a célula está preocupada em se multiplicar, em formar. E como ela está preocupada em se multiplicar, não precisa ter uma atividade de genes. Então, o DNA fica totalmente espiralizado e simplesmente não existe aqui atividade. Nesse momento, o DNA, a cromatina está totalmente condensada, espiralizada, e o DNAzinho dela está completamente inativo. Pelo menos na expressão dos genes que fazem a atividade normal da célula acontecer. Belezinha? Então, eucromatina, região ativa do DNA por estar da cromatina por estar desespiralizada. Heterocromatina, região inativa da cromatina por estar
espiralizada. Gente, agora uma curiosidade. As eucromatinas e heterocromatinas aparecem em regiões diferentes do DNA do seu corpo, e isso é muito importante para você ter uma diferenciação das suas células. Como assim? O DNA no seu organismo é igual em todas as células somáticas. As células que não são reprodutivas possuem o mesmo DNA, toda estrutura igual. Só que, como é que elas têm funções diferentes se o DNA é igual? É simples, porque os genes que funcionam na célula A podem não funcionar na célula B. Tem genes que funcionam nas duas. Tem genes que funcionam só em A. Tem genes que funcionam só em B. E tem genes que não funcionam em nenhuma das duas também. Como assim, Rangel? Olha só, peguei dois exemplos bons aqui para você. A célula do seu olho e uma célula do seu estômago. Vamos falar de uma célula lá da retina, onde a imagem é formada, e uma célula que reveste seu estômago e produz, por exemplo, o suco gástrico, que ajuda você a digerir o alimento. Tá legal? Então preste atenção aqui em mim. Quando você olha a cromatina do olho e a cromatina do estômago, o tamanho é basicamente o mesmo. Pegando a mesma cromatina, o tamanho está aqui, ó, pau a pau, tá vendo? Só que qual é a diferença que a gente vê? As regiões que são heterocromatina na célula do olho não necessariamente são heterocromatina na célula do estômago. Uma heterocromatina no olho pode ser uma eucromatina na região do estômago. Por que isso? Porque assim, um gene que funcione aqui no estômago, lá no olho, não está funcional. Digamos que nesse trecho aqui, ó, acabei de mostrar, nesse trecho aqui, existe um gene responsável pela produção da pepsina, enzima que digere proteína no estômago. A célula do olho possui esse gene? Possui. Ué, então por que o olho não consegue digerir carne? O olho não consegue digerir carne porque lá na célula do olho, o gene para a formação da mesma pepsina está numa região de heterocromatina. E como nós acabamos de ver, na heterocromatina o DNA está inativo. Então esse gene não é funcional. Já na eucromatina, o DNA é ativo, o gene é funcional. Então a heterocromatina do olho pode ser uma eucromatina no estômago e vice-versa. Com isso, cada célula executa a sua função. Maneiro isso, né? Apesar do DNA ser igual, né, as diferenças serem desprezíveis de duas células do mesmo indivíduo, você tem a atividade do DNA diferenciada graças a regiões de eu e heterocromatina. E olha que barato. Lembra da célula tronco? Aquela célula altamente indiferenciada que consegue formar outras células? O DNA dela é todo praticamente eucromatina. Praticamente não existem heterocromatinas na célula tronco. Isso faz com que ela tenha os genes delas todos com capacidade de funcionamento, ou melhor, a maioria, né? E ela consegue, a partir dessa característica, se especializar ou em uma célula do olho ou em uma célula do estômago. A mesma célula tronco que dá origem à célula do olho poderia dar origem à célula do estômago. Dependeria do estímulo que ela tivesse para a espiralização das regiões da sua cromatina. O DNA é igual, só que dependendo das eu e heterocromatinas, as expressões vão ser diferenciadas. Mas já por que uma célula tronco precisa ter heterocromatina? Gente, tem genes que só se expressam na fase adulta. Então eles não poderiam estar disponíveis naquele momento ali. Dá para entender isso? Outra coisa curiosa. Uma pessoa ao longo da vida pode ter a mesma célula mudando uma região de eu para uma heterocromatina e vice-versa. Pega uma amiga minha aí qualquer, uma amiga que assiste na aula agora, por exemplo. Então, você amigo assistindo, sua mamãe. Uma mulher com 5 anos de idade não menstrua. Com 15 menstrua. E com 65 não menstrua de novo. O que muda nela? O que muda nela são os ciclos hormonais. Quando está na infância, não produz os hormônios que participam do ciclo menstrual. Na adolescência, com 15 anos, produz. E aí menstrua. Aos 65, como já passou da menopausa, não produz de novo. Como é que pode produzir e não produzir se o DNA não muda? O DNA não muda na sequência de nucleotídeos, né? Agora, o que ele muda é na expressão dos genes. O que é uma eucromatina em um momento, pode ser uma heterocromatina em outro, graças à idade, graças à influência que a mulher receba ou a pessoa receba do meio externo. Beleza? Para a gente fechar esse esquema aqui, não vamos esquecer. Ó.
O nosso organismo possui o DNA igualzinho, em células diferentes, só que as áreas ativas neles são diferentes. Então, os RNAs produzidos no olho podem não ser produzidos no estômago e vice-versa. Eles podem ter RNAs iguais em alguma parte, ó, essa parte aqui é eucromatina nos dois. Pode ser que tenha só o RNA no olho e não no estômago, e vice-versa, ou nenhum dos dois expressar RNA, se as duas regiões deles estiverem em heterocromatina. As funções e as formas também são diferentes, porque os genes que estão sendo expressos são diferentes também. Para a gente fechar a ideia, estou batendo na tecla cromatina, 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 cromatina. Rangel, cadê o cromossomo? O cromossomo está aqui, ó. O cromossomo só aparece como cromossomo quando a célula vai entrar em divisão celular. O cromossomo nada mais é do que a cromatina espiralizada. Então, quando você é a cromatina espiralizada para se dividir, temos o cromossomo. Bom, então eu vejo várias questões falando de número de cromossomos, é porque é mais comum usarmos a palavra cromossomo, sabe por quê? O cromossomo é mais visível. No iníciozinho da aula, quando a gente viu o núcleo celular, se eu te pedisse para contar quantas cromatinas tinham ali, você não conseguiria identificar. Agora, os cromossomos, como são individualizados, são bem mais fáceis de serem identificados. Beleza? Dá um print aí, dá um print nessa parte para você pegar a diferença de cromatina e cromossomo.